Ter um carro na garagem é, sem dúvida, o sonho de muita gente no Brasil. Mas, junto com a chave do carro novo, muitas vezes vem um termo jurídico que pode virar um verdadeiro pesadelo: a tal da alienação fiduciária. Atrasou uma parcela? O processo para perder o veículo pode ser muito, mas muito rápido. E hoje a gente vai desvendar exatamente como isso funciona passo a passo. Antes de começar, se esse tipo de conteúdo é útil para você, já deixa o like, segue e compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de qualquer pessoa que tem um financiamento. Um único boleto atrasado pode sim dar início a uma bola de neve jurídica que acaba com a perda do carro. Mas como isso acontece? Será que tem algum aviso? Vamos seguir a trilha desse processo para entender o que a lei realmente diz sobre isso. Ok, vamos direto ao ponto. O nome alienação fiduciária pode até soar complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa assim: a pessoa usa o carro, cuida dele, ele está ali na garagem, mas no papel, legalmente, o carro não é dela. Ele pertence ao banco até a última parcela ser paga. Na prática, o próprio carro é a garantia do empréstimo. Simples assim. E isso cria uma situação bem interessante do ponto de vista jurídico. É como se a propriedade fosse dividida. Enquanto o financiamento está rolando, o carro tem, de certa forma, dois donos, cada um com um papel bem diferente. Vamos ver como a lei organiza essa história. E aqui a gente vê essa divisão na prática. De um lado está o devedor, quem comprou o carro. Essa pessoa tem o que a lei chama de posse direta, ou seja, tem o direito de usar, de dirigir, de aproveitar o bem no dia a dia. Do outro lado, o banco tem a propriedade fiduciária. Ele é o dono no documento, mas é uma propriedade que só serve como garantia. Os dois lados estão ligados pelo contrato, mas, claro, com objetivos bem diferentes. E olha só que interessante essa decisão do STJ. Ela reforça um ponto que é crucial. O que realmente vale é o contrato que foi assinado entre a pessoa e o banco. Mesmo que essa informação de alienação não esteja lá no documento do carro, o acordo continua de pé. No fim das contas, é o contrato que manda. Certo. A base legal a gente já entendeu. Mas e na vida real? O que acontece no exato momento em que uma parcela vence e o pagamento não cai na conta? É aí que o cronômetro da lei começa a correr. E o primeiro passo de tudo é a notificação. Do ponto de vista jurídico, o atraso, que tem o nome técnico de mora, acontece na hora. Deu o dia do vencimento, virou meia-noite e o pagamento não foi feito. Pronto, a mora já está configurada. Não precisa de nenhum aviso prévio para oficializar que a dívida está atrasada. Mas atenção aqui, porque este é um ponto-chave. Para que o banco possa ir para o próximo passo, que é a busca e apreensão, ele é obrigado por lei a notificar o devedor. Essa notificação é a prova oficial de que a pessoa foi avisada do débito. Sem a comprovação de que essa carta foi entregue no endereço cadastrado, um juiz simplesmente não pode autorizar a apreensão do veículo. Então, ponto crucial é este: a notificação é absolutamente indispensável. Bom, se a notificação chegou e mesmo assim a dívida não foi resolvida, aí o banco pode acionar a sua garantia. Isso acontece através da medida que todo mundo que financia um bem teme: a ação de busca e apreensão. O processo é bem direto, na verdade. O banco vai à justiça, apresenta o contrato e a prova de que a notificação foi entregue. Se estiver tudo nos conformes, o juiz concede uma ordem liminar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um oficial de justiça recebe a autorização para ir até onde o veículo estiver e levá-lo. E aqui está uma das partes mais chocantes de todo esse processo. Essa decisão do juiz é tomada sem que o devedor seja ouvido antes. É uma medida de urgência, chamada liminar, que a lei permite para garantir que o bem, que é a garantia da dívida, não desapareça. A chance de apresentar uma defesa só vem depois que o carro já foi apreendido. E olha, essa é uma informação super importante que pode ajudar muita gente. Se você conhece alguém que financiou um carro, compartilhe esta análise. Isso pode ajudar a pessoa e, claro, ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdo assim. A partir do momento em que o oficial de justiça leva o carro, um relógio começa a correr contra o devedor. Abre-se uma janela de tempo muito curta e absolutamente crítica, em que cada hora vale ouro. Apenas 5 dias. A partir do instante em que o carro é apreendido, o devedor tem 5 dias corridos para tomar a decisão mais importante de todo esse processo. E o relógio começa a contar imediatamente. E o que dá para fazer nesses 5 dias? A lei diz que o devedor pode reaver o bem se pagar a integralidade da dívida. Mas é aqui que mora o grande perigo e a maior confusão de todas. Integralidade da dívida não é pagar só as parcelas que atrasaram. Significa pagar
tudo. As atrasadas, mas todas as que ainda iam vencer, além de juros, multas e custos do processo. Basicamente, é quitar 100% do financiamento de uma vez só. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, o Superior Tribunal de Justiça já bateu o martelo sobre isso. Essa decisão que vemos aí virou padrão para todos os outros casos no país. A regra é claríssima: ou paga tudo em 5 dias, ou a chance de ter o carro de volta praticamente desaparece. É interessante notar que nem sempre foi assim, viu? Antes de uma mudança na lei, lá em 2004, era possível purgar a mora, ou seja, pagar só as parcelas em atraso e pegar o carro de volta. A lei atual mudou isso e tornou o processo muito mais duro, eliminando essa possibilidade e exigindo o pagamento integral do contrato. O jogo ficou bem mais difícil para o devedor. E se os 5 dias passam e o pagamento integral não acontece? Bom, a partir desse ponto, o destino do veículo se divide em apenas 2 caminhos possíveis. O primeiro cenário é o ideal. Se o devedor consegue o dinheiro e quita todo o financiamento, o juiz manda devolver o veículo e o contrato acaba ali. Agora, no cenário 2, que é o mais comum, se o pagamento não é feito, a propriedade do carro passa em definitivo para o nome do banco. A partir daí, o banco ganha direito de vender o veículo para cobrir o prejuízo que teve. E quando o banco vende o carro? Aqui tem outro ponto que muita gente não sabe. O banco não pode simplesmente ficar com todo o dinheiro da venda. A lei obriga que seja feita uma prestação de contas. O valor que o banco consegue na venda serve para cobrir a dívida e os custos. Se sobrar alguma coisa, como no exemplo que a gente vê aí na tela, essa diferença é um direito do devedor e tem que ser devolvida. Exatamente. Essa é uma obrigação que está na lei. O banco precisa prestar contas dessa venda e devolver o que sobrar. É um direito muito importante do devedor, mesmo depois de ter perdido o bem. Então, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? A principal, sem dúvida, é a prevenção. Entender como a alienação fiduciária funciona, quais são as regras do jogo e as consequências de um atraso é a melhor ferramenta para não ter dor de cabeça no futuro. O conhecimento, nesse caso, é a maior proteção. Fica aí a reflexão para todo mundo que já financiou ou pensa em financiar algo. Muito obrigado pela companhia nesta análise. Se o conteúdo foi útil, deixar um like é muito importante para nós. Ajuda demais o nosso trabalho. Para mais análises em áudio, siga o Direito Cast no Spotify. Agora, se prefere o formato em vídeo, a gente se encontra no YouTube e no TikTok. Até a próxima!